tarde, queridos irmãos. Que a paz de Jesus se estenda a todos nós. Estou muito feliz de novamente participar do Evangelho no Lar do Prozedem, para, junto a vocês, meditarmos sobre os ensinos do Cristo. Obrigada pela presença de vocês nessa tarde. A leitura inicial é do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 7, Melhorar para Progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos, para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Depois dessa belíssima mensagem inicial, essa mensagem preparatória do ambiente, vamos para a nossa prece. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai. Esse Deus de amor, de bondade infinita, de misericórdia suprema. Rogando ao Mestre Jesus que nesse momento se faça presente entre nós. Porque nos disseste, Senhor, quando 2 ou mais estão reunidos em vosso nome, que estarias presente. Então, Mestre Jesus, na certeza da vossa presença entre nós, nos pedimos para a espiritualidade amiga ficar aqui nesse ambiente, nos amparando, nos fortalecendo, nos dando entendimento das lições que serão administradas na tarde de hoje. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, o Evangelho sobre a parábola dos talentos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 6. Mateus, versículo 25, do 14 ao 30. Capítulo 25, do versículo 14 ao 30. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo.
Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, outros 2 que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dei-no ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, faremos a reflexão de hoje sobre a parábola dos talentos. Essas reflexões foram baseadas no livro 3, parte 2, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da FEB, Federação Espírita Brasileira. Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel. Elucidações Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita, de Antônio Luiz Saião. Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares. Nessa parábola, o Senhor é Deus. Os servos somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e os recursos fornecidos pela providência divina para empregarmos em nosso benefício e dos nossos semelhantes. O tempo concedido para essa movimentação é a existência terrena. E os banqueiros são todos aqueles que podem ajudar o progresso de todos nós na Terra e na erraticidade. Assim, fica mais fácil o entendimento dessa parábola. Todos somos filhos de Deus, que reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos, pois ele nos criou simples e ignorantes. E através do nosso esforço, vamos adquirindo experiências, conhecimentos e virtudes de encarnação em encarnação. Às vezes, avaliando a vida ou a existência pelo prisma de várias religiões, que dizem ser a vida na Terra única, achamos que Deus é injusto, pois dá mais talentos a uns que a outros. Mas Jesus nos disse que Deus faz levantar o sol para os bons e maus, e descer as chuvas para os justos e injustos, confirmando que para Ele somos todos iguais. Mas a cada um segundo as suas obras. Isso já nos disse Jesus. Os que obedecem a seus preceitos têm mérito das suas obras. Os que desobedecem são responsáveis pela falta de observação de seus sagrados deveres. Observando a vida pela perspectiva dada pela doutrina espírita das reencarnações sucessivas, percebemos claramente a justiça divina, que nos dá a oportunidade de corrigirmos os nossos erros
erros praticados em outras existências, por ignorância, preguiça, ou por termos escolhido o caminho do mal, entrando pela porta larga dos vícios e da invigilância. E não só apenas esses erros de outras encarnações, mas também durante uma mesma encarnação, nós podemos corrigir esses erros que fizemos por, pelas mesmas coisas, por preguiça, por desconhecimento. Então, nós temos muitas oportunidades durante as existências. Mas a justiça divina é orientada pela imensa misericórdia e imensurável amor que Deus tem pelas suas criaturas. E ao permitir a vinda de Jesus à Terra, nos possibilitou conhecer as leis divinas, colocadas em prática pelo Mestre, nos mostrando o caminho da verdade e da vida, que nos levará a Deus, quando ele nos disse que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Durante a sua passagem na Terra, Jesus nos disse através dos seus discípulos: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre." Isso está em João, capítulo 14, versículo 16. Esse consolador é a doutrina espírita, que nos ajuda a esclarecer as parábolas que Jesus contou, desvendando as coisas do mundo espiritual. Sem a doutrina espírita, ficaria muito difícil a gente conhecer, entender tanto as parábolas quanto os feitos de Jesus durante o tempo que ele passou encarnado na Terra. Então vamos lá para a parábola. A distribuição dos talentos entre os servos em quantidades desiguais baseia-se na capacidade de cada um, adquirida naquela ou nas outras encarnações. Então, você já vê aí que não tem injustiça, né? O Senhor não exige de nós o impossível, só nos dá aquilo que é justo, atento que está às nossas capacidades e fraquezas. O que exige é que empreguemos todos os esforços para progredirmos e fazermos que se desenvolva o germe que ele colocou em nós. E que pelo nosso trabalho e perseverança façamos por merecer os talentos a nós confiados. Esses talentos podem ser materiais e morais, pois ambos são necessários ao progresso da humanidade. Através dessa parábola, Jesus ensina sobre a confiança depositada por Deus em seus filhos, revelando a bondade divina, sempre plena de misericórdia, que fornece em cada experiência reencarnatória as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. E como nos diz Emmanuel, melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Naquela lição inicial, né, a leitura preparatória. Os servidores que receberam os talentos representam 3 diferentes categorias evolutivas de espíritos. Os que recebem 5 talentos são espíritos mais experientes, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Tipo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, Irmã Dulce e outros tantos, né? Os que recebem 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas de ambiente familiar. Aqueles que a gente diz assim, são arrimos de família, é aquela pessoa que na família dá uma orientação, um rumo, né, o esteio da família. E os que recebem um talento não têm outra responsabilidade, senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhe faltam. E como disse Jesus,
muito será pedido a quem muito foi dado. Por isso que os que receberam 5 talentos vão receber mais 5, né? Porque eles têm essa exigência de Deus, essa cobrança, porque eles têm para dar, né? Os servidores incluídos nos 2 primeiros grupos, o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, né? Corresponderam à confiança do Senhor. Demonstraram responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com zelo, bom senso, trabalho e dedicação, de maneira que conseguiram duplicar os benefícios que lhe foram confiados. Representam aqueles seres humanos que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, em benefício de si e dos outros. O terceiro servidor, no entanto, não seguiu o exemplo dos outros 2. Tendo uma personalidade inibida e temerosa, imatura e descompromissada, não soube utilizar como deveria a concessão celeste. Representa os seres humanos que usam mal os dons recebidos de Deus. E como não tem pessoas desse jeito, né? Eu mesma me incluo nessa categoria, porque recebo muita coisa de Deus, estou dando um pouco em relação ao que recebo. Então, preciso estudar mais, me disciplinar, trabalhar mais em benefício do próximo. A maioria das pessoas, no estágio atual da evolução, procede de forma semelhante. Daí a necessidade das inumeráveis reencarnações, como processo reeducador. Nós, como espíritos imperfeitos que somos, repetimos os mesmos erros, até que sejamos visitados pela dor, que é a mestra infalível, que nos ajuda a evoluir. Então, o que é que a gente tem que fazer? Já que sabemos que somos assim, que somos imperfeitos, precisamos melhorar. Como é que a gente pode fazer isso? É através do estudo, é através da oração, é através do bem que possamos fazer ao outro. Sempre olhar para aqueles que estão ao nosso lado, necessitando muitas vezes apenas de uma palavra. Não propriamente de coisas materiais, tem pessoas que não precisam de nada material, mas precisam de uma palavra, de um ombro amigo, de um aconchego. E tem pessoas que realmente precisam do básico, né, do necessário para a sobrevivência. Então, então, que estejamos com os nossos olhos e ouvidos bem abertos, para podermos perceber essas pessoas que estão ao nosso lado precisando de nós. O ajuste de contas é, pois, uma aferição de valores, que cedo ou tarde nos alcança. Todos nós vamos prestar contas a Deus. E, na verdade, não é nem a Deus que ele não fica lá julgando a gente, é a nós mesmos, é a nossa consciência. Não há como fugir dessa avaliação divina, não há. Assim, os planejamentos reencarnatórios têm como base a análise dos trabalhos desenvolvidos pelo espírito em cada etapa do aprendizado. Então, amigos, não sabemos qual será o dia do nosso ajuste de contas, certo? Ainda bem, né? Estamos fazendo bom uso dos talentos que Deus nos confiou? Estamos usando bem o nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir ao próximo? São perguntas para nossa reflexão diária. E como nos disse Emmanuel, lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Com isso que Emmanuel estamos falando, nesse trecho, né, das lições, inúmeras lições que ele deixou através de Chico Xavier, é que tudo
na vida tem a sua hora, o seu momento. E aí precisamos estar atentos a isso, para que não perdamos, né, não percamos a oportunidade de evoluir, de crescermos. Então, eu espero que essa parábola dos talentos tenha sido assim melhor entendida e que a gente pare para meditar sobre ela. Agradeço a todos pela presença, obrigada a todos vocês que estão aí no chat, e agora vamos para a nossa prece final. Prece de agradecimento. Agradecimento a Jesus pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tarde de hoje para o estudo do Evangelho de Jesus, que na verdade é o Evangelho de Deus, que foi pregado por Jesus, vivido por Jesus e dado a nós como guia, como orientação para o nosso progresso. Agradecemos a presença dos espíritos amigos da nossa casa Prosebem, que sempre está junto a nós, nos intuindo, nos fortalecendo, nos amparando. Nesse momento, Mestre Jesus, pedimos por toda a humanidade sofredora, por todos os que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos, por todos, Mestre Jesus, que estão nas ruas, nas penitenciárias, por todos aqueles, Mestre, que precisam enxergar a vossa luz e que não abrem os olhos para isso. Sabemos, Mestre Jesus, que ninguém está desamparado, que Deus está conosco sempre e que através da vossa presença, Senhor, nós temos a certeza que todos os irmãos necessitados serão assistidos. Que Jesus fique conosco, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença e até o próximo Evangelho no Lar, pelo Prosebem.